Existem 3 pontos que são cruciais dentro do React, tá? Que são componentes, estados e props. Nesse vídeo eu quero colocar uma lupa em cima dos componentes para a gente entender o que são e como definir as diferenças entre componente e element dentro do React. Você sabe me dizer quais as diferenças? Então vem comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir e nunca mais vai esquecer, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, nesse vídeo, né, como a gente comentou na intro, a gente vai entender as diferenças entre um componente e um element. É uma pergunta bem comum, tá? E se você ainda nunca se fez essa pergunta, pode ter certeza que alguma entrevista técnica aí para uma vaga de React vão te perguntar, tá? Isso vale tanto para júnior, pleno ou sênior. É importantíssimo você entender as diferenças entre um e outro, beleza? Bom, vamos começar com o componente, que é o que todo mundo, né, deveria pelo menos já saber, tá? Porque, como eu comentei, é um dos pilares do React, é você entender os componentes. Então, o que é um componente, né? Então, a gente já tem um componente aqui, então basicamente o componente é uma função, então vou colocar aqui component, certo? E aí aqui dentro é uma função que retorna pra gente um JSX. Perfeito? Show de bola. Então agora eu posso pegar essa função e posso utilizar ela aqui. Perfeito, né? Até aqui nada de novo, bem simples isso daqui. Nos primeiros dias de React, nas primeiras horas, você já vai conseguir criar os seus primeiros componentes aí, certo? Tá, só que o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, ó. Quando você passa o mouse aqui por cima desse component, o que ele diz pra gente? Ele diz pra gente que ele é do tipo, né? Tô usando TypeScript aqui. Ele é do tipo, ele é uma função, né? Que ela retorna para a gente um JSX element. Esse ponto aqui é importante, tá? Então eu chamo bastante sua atenção para você entender, para você prestar atenção nesse ponto aqui, porque a gente já vai voltar nele daqui a pouco, tá? Esse ponto aqui é bem importante. Beleza. Então a gente tem o nosso componente aqui, né? Então como é que a gente pode definir um componente, né? Então um componente nada mais é do que um pedaço, né? Um bloco da nossa aplicação ali que ele é reutilizável. Ele pode conter lógica, ele pode encapsular lógica, então ele pode ter um estado local aqui dentro. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse aqui em vez de um component, vamos supor que isso aqui fosse um header, certo? Então aqui dentro do header você pode ter um estado, você pode ter um profile, e quando o usuário clica no profile, abre um drop-down, enfim, né? Poderia ter um outro componente aqui dentro desse componente, você vai abstraindo, né? Então, quanto mais... eu estava utilizando o Single Responsibility Principle, né? O S do Solid, quanto mais específico for esse componente, melhor, né? Que ele vai ser menorzinho, vai ser mais fácil de testar, mais fácil de manter, e você pode utilizar ele em várias outras situações, em outras páginas aí da sua aplicação. Show! Aí, tem um detalhe aqui, que é o seguinte. Além de ele ser um bloco, né, um componente ele é um pedaço da aplicação que ele é reutilizável, pode ter lógica. Ele é mutável, certo? Ele é dinâmico, então eu posso receber props aqui, certo? Isso aqui também você já sabe, provavelmente. E eles são como se fossem... eu gosto bastante dessa analogia, tá? Os componentes são como se fossem cômodos de uma aplicação, tá? Que é o seguinte, mas são mais para paredes, né? Então, eu gosto bastante dessa analogia, tá? Que é o seguinte, os componentes, eles nada mais são, né, do que se for comparado com a casa, por exemplo, aí se você pega uma aplicação e compara ela com a casa, os componentes, eles são como se fossem as paredes dessa casa, certo? Então, você tem as páginas. Então, isso aqui seria uma página do Next, né? Pouco importa aqui o Next nesse caso, mas isso aqui é uma página. Então, a página é como se fosse um cômodo, certo? A aplicação é como se fosse a casa, né? A página é como se fossem os cômodos. E os cômodos, né? Eles são formados por paredes, certo? E essas paredes são os nossos componentes. Então, aqui eu poderia ter um header, eu poderia ter um footer aqui, né? Footer, opa. Claro, eu não tenho esse componente criado aqui, mas poderia ter um footer, poderia ter um main. Então, reparem, né? Então, tem uma parede header, uma parede main e uma parede footer, certo? Então, eu gosto bastante dessa analogia que facilita bastante a gente ter essa visualização, né, na nossa cabeça. Perfeito.
Feito isso, entendido o que é um componente, agora a gente vai partir para o que é um elemento, né? O elemento dentro do React nada mais é do que, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, e fizesse isso, eu criasse aqui um element, o nome tanto faz, tá? É uma variável aqui nesse caso. Eu sei, vai ter os puritanos aí que vão falar que não é variável, é uma constante. Sim, mas né, só para termos didáticos, vamos dizer que sim, é uma variável, tá? Então, se eu fizesse isso e criasse aqui uma famoso hello world, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se você passar o mouse aqui por cima, ele já te fala que você tem um elemento, certo? Então, ele é um JSX element. Lembra que eu te falei que quando a gente passa o mouse aqui por cima, por exemplo, do header, você percebe, né, que ele é uma função que retorna para a gente um JSX element. Então, pera. Se o meu componente ele é uma função que retorna um JSX, que retorna um element, então quer dizer que esse cara aqui, ele é um element? Sim, exatamente. Então, se você passa o mouse em cima do componente, você percebe isso, certo? Então, todo componente... mas é por causa do fragment. Será? Se eu tirar isso daqui e fizer assim, será que ele muda? Não, né? Certo? Então, toda vez que você tem para você criar um elemento, né, dentro do React, seguindo a nossa linha de raciocínio, a nossa analogia, o que acontece? Lembra que eu falei que os componentes eles são como paredes, na nossa analogia da casa lá e tal? Pois é, os elementos eles são como se fossem os tijolos dessas paredes, certo? Então você cria o seu componente utilizando elementos, certo? Então basicamente um elemento ele representa uma estrutura na UI. Eles possuem props, obviamente, certo? Que mudam ali as características ali, o conteúdo, só que eles são imutáveis, tá? Diferente dos componentes, eles não são mutáveis, eles não são dinâmicos, certo? Então você pode passar as props aqui, então a div ela vai ter as props dela, certo? Então é normal, só que ela não é dinâmica, ela não é mutável, tá? Então um elemento ele não é mutável. E outro detalhe, tá? Eu não posso vir aqui, por exemplo, e fazer isso. Primeiro que eu estou fugindo da minha convenção aqui, né? Então, lembra que os nossos componentes eles precisam começar com a primeira letra maiúscula, certo? Então, mas se eu mudar isso aqui para cá, desse jeito, e fizer isso, isso aqui funciona? Não, obviamente que não, certo? Isso aqui ele não é um componente, ele é um elemento, lembra? Então, como é que a gente faz então para exibir esse cara em tela? Então, vai fazer basicamente isso aqui, né? Então, agora, essa div com esse hello world, ele vai aparecer aqui no meu JSX, tá? Claro, né, não precisa de você fazer dessa forma, obviamente você faria o jeito mais convencional, você faria isso dessa forma aqui, já passaria direto. Mas lembra que esse cara é um elemento, esse cara ele é um elemento, esse cara por sua vez ele é um componente, só que ele retorna pra gente um elemento, certo? Então, os componentes eles criam e gerenciam os elementos, certo? Então, é bem importante você entender isso. Então, vamos lá. Os componentes, né, eles são essas funções que elas criam e gerenciam os nossos elementos. Então, vamos supor que eu tivesse um estado aqui, tivesse uma lógica aqui dentro, tá? Nessa lógica, vamos supor que quando o usuário ele clica no botão, aparece um modal, ou aparece uma mensagem, ou aparece qualquer tipo de coisa, e aí quando ele clica novamente, ou ele aperta a tecla ESC, essa mensagem, esse componente ele é desmontado, ele sai de tela, certo? Então é um componente que ele está gerenciando, ele está criando e gerenciando os nossos elementos aqui dentro, certo? Olha que interessante. Então, fechando a nossa analogia, né? Então, a aplicação é como se fosse a casa, certo? A casa, ela possui cômodos, né? E esses cômodos são as nossas páginas. Essas páginas, elas possuem paredes, né? Então, os cômodos, eles possuem paredes. Então, as nossas páginas possuem componentes. E os componentes, que são as paredes, elas possuem tijolos, que são os nossos elementos, certo? Então, se você conseguiu entender isso aqui, cara, você minha missão aqui nesse vídeo já está bem, já está cumprida. Perfeito? Então, eu quero deixar 3 recados para você aqui no final desse vídeo agora, tá? Que é o seguinte.
Recomendo bastante você assistir os outros vídeos sobre React aqui no canal. Tem muito conteúdo de React aqui, tem uma playlist completa de React. Então, eu tô sempre atualizando, inclusive esse vídeo vai para essa playlist de React, né? Então, para você entender estados, entender props, entender mais a fundo outros detalhes de componentes, entender a Context API, hooks e os custom hooks que você pode criar e etc. Cara, playlist de React. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para você dar uma olhadinha depois, tá? Segundo recado, pratique o que a gente aprendeu aqui nesse vídeo, tá? Então, eu quero que você anota, né? Claro, se for possível, né? Que você anota esses tópicos que a gente definiu, né? O que é um componente, o que é um elemento, para não ficar só na sua cabeça, tá? Então, tenta escrever esses detalhes, essas características que a gente definiu aqui, né? Essas definições que a gente deu para um componente e para um elemento, tá? Para você deixar isso bem claro e deixar isso fixado na sua memória. E terceiro recado, obviamente, se inscreve no canal, né? Se você está curtindo os vídeos aqui, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que ajuda demais o canal a continuar crescendo cada vez mais. Porque é um conteúdo que, por muitas vezes, é bem escasso aqui no YouTube, e principalmente em português, tá? Então, eu quero trazer bem mais conteúdo, muito mais conteúdo sobre esses detalhes que são fundamentais, mas de uma ótica um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Então, a gente coloca uma lupa em cima de um componente de um tema que é um tema bem batido, por exemplo, componentes dentro do React, que é um dos pilares, né? Então, a gente coloca uma lupa ali em cima e aí tenta entender mais por baixo dos panos como funciona, trazer outros conceitos mais avançados, mesmo que seja para um conceito que é fundamental, que é um conceito base do React, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo e ficou até aqui, cara, muito obrigado. Se você já é inscrito também, agradeço demais, beleza? E é isso, grande abraço, valeu, falou e até a próxima. From the dead.